Será que o nosso plano de imigração deu certo? O que nós faríamos de diferente se nós pudéssemos começar hoje o nosso plano de imigração para o Canadá? Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Lúcia e eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019. Eu vim para cá como estudante internacional. Eu estudei em um college público, fiz um programa de 2 anos, consegui o PGWP e depois consegui aplicar para residência permanente por meio de uma política pública chamada TR2PR Pathway. Mas contando assim, parece que a história foi fácil, não é mesmo? Mas na verdade a gente passou por vários percalços ao longo do caminho e com isso nós aprendemos algumas lições. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. O que nós poderíamos ter feito de diferente que teria facilitado o nosso caminho ou que teria feito nós economizarmos mais dinheiro nesse processo. Muitas pessoas acabam falando que elas não se arrependem do caminho que elas tomaram aqui no Canadá e que se não fosse por isso, elas não teriam alcançado tudo o que alcançaram ao longo do caminho. No meu caso, eu acredito que se nós não tivéssemos passado por isso, obviamente nós não teríamos aprendido tantas coisas. Inclusive, foi por causa desses desconfortos, dessas situações que eu comecei a estudar mais sobre imigração. Então foi isso, ao abrir os meus olhos diante dos momentos de dificuldade, que eu aprendi essas lições e que hoje, se eu pudesse começar hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com toda a experiência que nós vivemos, eu optaria por um caminho diferente. Inclusive, eu vou deixar o espaço aberto aqui para que outras pessoas que já moram aqui no Canadá, se elas têm algum conselho, alguma dica, se elas fariam algo de diferente no caminho delas, que escreva aqui nos comentários, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem aprender com toda essa experiência. Obviamente que cada pessoa vai ter a sua experiência aqui no Canadá, afinal, que a gente vem de backgrounds diferentes, né, de experiências de vida, experiência profissional, de estudo diferente, e tudo isso irá contribuir para a sua experiência aqui no Canadá. Eu não desejo que tudo que eu vou falar aqui, ou que as pessoas que já moram aqui no Canadá estão escrevendo ali nos comentários, que isso seja uma base para você. A nossa intenção é deixar aqui essa experiência para que você consiga refletir sobre esses pontos e analise de acordo com a sua realidade se algo fará sentido ou não para você. Então vamos lá, 5 coisas que eu faria de diferente no nosso plano de imigração. O primeiro ponto é o meu curso do college. Para quem não sabe, eu cursei o programa Police Foundations, que nada mais é do que fundações policiais. Eu era bombeira militar lá no Brasil e eu decidi fazer esse curso porque era o mais relacionado com a minha área de trabalho. Mas, Lúcia, o que fundações policiais tem a ver com a sua atividade de bombeira? É que quando eu procurei o college, eu vi que tinha o programa de Press Service Firefighter. Contudo, esse programa ele era exclusivo para residentes permanentes e eu, como estudante internacional, eu não poderia fazer esse programa. Então, conversando com policiais do Canadá, eles me sugeriram fazer o programa Police Foundations. Por quê? Porque com isso eu conseguiria melhorar o meu currículo para uma futura aplicação para a polícia canadense. Isso porque não é tão simples assim ingressar nos bombeiros, e sim seria mais fácil eu ingressar na polícia de acordo com o meu perfil. Pensando nisso, eu acabei então optando por fazer o programa Police Foundations por indicação desses colegas policiais. Contudo, quando eu comecei o programa, conversando com alguns professores, eles até comentaram, assim, Lúcia, de acordo com o seu background, por você já ter sido militar no Brasil, você ser mulher, que para quem não sabe, aqui no Canadá a polícia ela é inclusiva, então eles têm interesse de ter mulheres dentro da corporação, você é imigrante, ou seja, você vem de outro país, tem uma experiência de vida rica, mais rica que as pessoas que moram aqui, por você já ter uma experiência em outro país e com isso também falar outro idioma. Então todos esses pontos eles corroborariam para que eu aplicasse futuramente para a polícia. Então não necessariamente eu precisaria cursar esse programa para melhorar o meu currículo. Obviamente que é um ponto positivo, sim,
mas para mim, Lúcia, preferiria ter feito um outro programa onde eu aprenderia uma habilidade nova. Mas Lúcia, como assim? Eu preferiria ter feito um programa onde eu pudesse aprender uma nova profissão e não um programa que me ensinasse fundações policiais, algo que eu poderia aprender facilmente na internet. Eu conseguiria estudar sobre os processos de recrutamento, que é algo que eu faço com frequência. Eu poderia estudar sobre o sistema da polícia e outra. A partir do momento que você é recrutado para trabalhar na polícia, você já vai precisar fazer um treinamento. Então, esse curso, querendo ou não, eu já faria algo semelhante após o processo de recrutamento da polícia. Então, por esse motivo, eu não faria o programa Police Foundations novamente, e sim escolheria um outro programa para que eu pudesse aprender uma habilidade nova. Com isso, eu seria ainda mais qualificada para uma futura aplicação para a polícia aqui do Canadá. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou te convidar a deixar o seu like aqui para nós e também a se inscrever aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. O segundo ponto que eu faria diferente é o networking. É sabido que o networking ele é muito importante aqui no Canadá. Isso nada mais é do que uma rede de contatos, você conhecer o máximo de pessoas que você puder aqui do Canadá antes mesmo de você chegar. Eu acabei fazendo alguns contatos sim com canadenses por meio das redes sociais para que eu pudesse aprender um pouquinho mais sobre o sistema da polícia, sobre o sistema dos bombeiros. Contudo, o networking que eu fiz, ele foi muito pouco perto do que eu poderia ter feito estando no Brasil. Naquela época eu tinha muita vergonha de entrar em contato com os canadenses, eu tinha vergonha do meu nível de inglês, então eu achava que eu estava incomodando as pessoas aqui do Canadá, uma vez que eu estava ainda no Brasil, eu não tinha nem data para chegar aqui no Canadá. Contudo, estando aqui, vendo a hospitalidade das pessoas que moram aqui e esse acolhimento com os imigrantes, eu acredito que eu poderia ter feito muito mais networking quando eu ainda estava no Brasil, pensando no ingresso do mercado de trabalho aqui do Canadá, aprender um pouco mais sobre as cidades, aprender um pouco mais sobre o país. Então, nesse aspecto, eu acho que eu fui muito falha e que eu poderia ter feito muito melhor. Então, as pessoas que estão aqui, elas podem te abrir portas que muitas vezes você sequer poderia imaginar por uma simples conversa. Você pode entrar em contato com pessoas no LinkedIn, no Instagram, em qualquer outra rede social, para que você tenha contato com pessoas que já estejam aqui, sejam elas da sua área de trabalho ou sejam outros imigrantes. Então essas pessoas, elas podem facilitar a sua vida quando você chegar aqui no Canadá. E eu costumo brincar sempre lá no Instagram e eu acabo falando, olha, não se afaste da comunidade brasileira, porque você nunca sabe quem é a pessoa que vai te estender a mão quando você chegar aqui no Canadá. O terceiro ponto que eu faria diferente é no quesito inglês e no Pathway. Eu já contei essa história várias vezes aqui no canal, mas para quem não sabe, antes de eu começar o college aqui no Canadá, eu precisei fazer o Pathway. Lúcia, o que é Pathway? Nada mais é do que um curso de inglês, um caminho de inglês para que você consiga melhorar o seu nível e estar preparado para você ingressar no college. Muitas pessoas escolhem o Pathway ao invés dos testes de proficiência. E esse que foi o meu erro. Na minha visão, se eu tivesse feito o IELTS no Brasil, se eu tivesse me preparado para fazer o IELTS, o TOEFL ou qualquer outro teste de proficiência antes de ingressar no college, nós teríamos economizado muito dinheiro. Então eu acredito que a minha dedicação ao inglês no Brasil, ela também foi falha. Eu poderia ter me dedicado muito mais, mas a gente sempre acaba tendo aquela resistência, né? A gente pensa, não, mas quando eu chegar no Canadá o meu nível de inglês vai estar melhor, quando eu chegar no Canadá o meu nível de inglês vai fluir, mas se eu tivesse me dedicado lá no Brasil, eu poderia ter chegado aqui no Canadá com um nível de inglês muito melhor e isso abriria muitas outras portas para mim. Se eu tivesse
tivesse melhorado o meu nível de inglês no Brasil, a gente teria economizado muito dinheiro. Só de Pathway foram $3.200 na época, porque eu fiz o Pathway no próprio college, onde eu iria estudar. Com isso também a gente teve uma questão ali na renovação do visto, eu tive que fazer extensão do meu visto de estudos e como vocês sabem, tudo isso incide taxas aqui no Canadá, então teve esse custo adicional. Resumindo, se eu tivesse um nível de inglês melhor, certamente a minha vida teria sido mais fácil. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Então, muitas vezes você acha, nossa, eu acho que o meu nível de inglês é bom, eu acho que eu vou conseguir arrumar um emprego. Se exponha. Se exponha um idioma, teste você mesmo todos os dias. Então, se você tá aí, assim como eu, quando eu estava ainda no Brasil, pensando, não, mas lá no Canadá o meu nível de inglês vai melhorar, talvez, se você se dedicar um pouquinho mais aí no Brasil, você vai chegar aqui com um nível de inglês melhor e a sua vida vai ser mais tranquila. Inclusive, você pode começar inglês aí, do conforto do seu lar, da sua casa e inclusive com tutores nativos. E é exatamente isso que eu faço hoje em dia. Mesmo morando no Canadá, para mim é mais barato e mais fácil eu estudar com professores nativos de forma online, porque eu consigo aqui, do conforto do meu lar, estudar com professores do mundo inteiro, não apenas canadenses, mas também professores com outros sotaques. Como eu estou me preparando para a aplicação da polícia, eu acabo estudando inglês todos os dias com professores nativos. Eu até vou deixar um trechinho aqui da aula que eu tive com o professor para vocês darem uma olhada. I know you want to be a police officer, so I was actually thinking about police questions that they ask and questions for that interview, because I was thinking, actually, your English is at a very good level and that is your ultimate goal. So in some ways, it would be interesting to just try out different questions and see how you actually respond to them. I would be curious about some of your answers when I was looking at them. I was thinking, how would Lucia actually answer that question? Let's see it. Yeah, it's funny actually, because I was looking at them and I was just thinking, what would Lucia's answer be to that? So the first one that I thought about that was what is your greatest failure? How important will be if I finish that one? So at that moment, when I was 18 years old, I decided to not give up anymore about anything. That is a brilliant answer. I gotta be honest, that. Então, se você também quer conhecer a plataforma que eu utilizo para estudar inglês, aproveite, porque eles estão oferecendo uma aula gratuita para você conseguir testar a plataforma e também eles estão oferecendo descontos nos planos anuais. E para vocês terem uma ideia, tem planos anuais a partir de R$85 por mês, ou seja, é muito barato realmente e você pode estar estudando com tutores nativos aí no conforto do seu lar, ainda do Brasil, e economizar dinheiro nessa sua preparação para você imigrar aqui para o Canadá. Se você ainda não começou a se preparar, a melhorar o seu nível de inglês, eu te convido a conhecer o Cambly. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e se cadastrar no site do Cambly para você conseguir essa aula gratuita e também aproveitar esse desconto. E o quarto ponto que eu faria diferente nessa nossa jornada de imigração seria a escolha da província. Em 2018, nós fizemos uma viagem exploratória aqui para a província de Ontário. Nós ficamos inicialmente na cidade de Toronto e também na cidade de Ottawa. Então, por isso, por conhecer essa região pessoalmente, nós decidimos que Ottawa seria o melhor local para nós iniciarmos a nossa jornada de imigração aqui para o Canadá. Contudo, hoje, depois de quase 3 anos aqui no Canadá, para quem não sabe, eu fiz uma viagem exploratória por todas as províncias do país.
passei por mais de 50 cidades aqui, então hoje, com toda certeza, eu não teria escolhido Ottawa para ser a nossa primeira cidade aqui no Canadá. Isso porque, na minha opinião, a província de Ontário atualmente para o nosso perfil de imigração não seria o local mais adequado para nós conseguirmos imigrar. Como a nossa prioridade sempre foi a residência permanente, isso porque, como eu já falei anteriormente, o meu objetivo é ser policial aqui no Canadá e você não consegue ser policial se você não tem a residência permanente. Então todos os meus outros esforços, como melhorar o inglês, melhorar o meu currículo, eles seriam em vão se eu não conseguisse a residência permanente de forma mais rápida, né? Então o meu objetivo sempre foi a residência permanente, então a minha intenção era conseguir ela da forma mais rápida possível. Então hoje, tendo consciência dos programas de imigração aqui do Canadá, Ontário não teria sido a nossa opção. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre isso, sobre a melhor cidade para imigrar aqui para o Canadá. Vou deixar ele aqui em cima, basta você clicar aqui para você assistir esse vídeo, e nesse vídeo eu expliquei por que essa cidade, na minha opinião, seria a melhor cidade para se imigrar aqui no Canadá. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre outras cidades aqui do Canadá, eu te convido também a você participar da nossa área de membros. Lá na nossa área de membros eu costumo falar um pouco mais sobre os assuntos que eu abordo aqui no canal. São lives de 1, 2, 3 horas com muito conteúdo. Basta você clicar no botão aqui embaixo, seja membro, que então você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E o quinto ponto que eu faria diferente nesse nosso processo de imigração seria o trabalho. Diferentemente do que muita gente pensa, na minha opinião, não é tão simples assim você ingressar no mercado de trabalho dependendo da sua área. Como eu já falei anteriormente, se eu tivesse chegado aqui no Canadá com nível de inglês melhor, com um networking mais forte, talvez eu não teria demorado tanto para conseguir um emprego. E para quem não sabe, meu primeiro emprego aqui no Canadá foi na Dollarama. Eu comecei como caixa, trabalhei como estoquista, limpava o chão, então trabalhei ali na Dollarama e obviamente foi um grande aprendizado para mim, mas se eu tivesse ajustado alguns pontos logo no começo, eu não precisaria ter passado por isso, e não pela experiência de trabalho, mas sim pelo valor do salário. Mas Lúcia, como assim? Geralmente, se você trabalha nesses entry-level jobs, nesses empregos de entrada, você acaba recebendo o salário mínimo. E para quem é estudante internacional, você sabe que todo dólar a mais, ele certamente importa. Então, por isso, se eu tivesse estudado inglês, se eu tivesse chegado aqui com um nível de inglês melhor, confiante do meu speaking, confiante da minha fluência, certamente eu não precisaria ter trabalhado na Dollarama. Talvez eu já teria ingressado como segurança, ou talvez teria conquistado mais rapidamente a vaga de supervisora dos seguranças, que era o NOC-B, um emprego no NOC-B que eu precisaria para então ser elegível para alguns programas de imigração, enfim, outras questões que você acaba conquistando aqui no Canadá por trabalhar em um emprego no NOC. Então, resumindo, teria sido mais fácil e eu teria ganhado mais dinheiro se eu tivesse conquistado um emprego melhor logo de início. E isso é algo possível de você conseguir, mas como eu falei anteriormente, são alguns pontos que precisam ser analisados para então você conquistar esse emprego melhor aqui no Canadá. E eu, inclusive, falei sobre isso no vídeo sobre salário mínimo aqui no Canadá. Eu te convido a assistir esse vídeo porque realmente tem muitas informações importantes sobre esse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que a nossa experiência sirva aí de reflexão para a sua realidade. E eu tenho certeza que quanto mais você estudar sobre esses pontos, mais clareza você vai ter aí nesse processo de imigração para o Canadá. Aqui no nosso canal tem vários vídeos em relação a isso. Tem vídeos sobre os processos de imigração, sobre a minha viagem exploratória pelo Canadá, sobre outros assuntos de interesse que são relevantes para qualquer pessoa que está pensando em imigrar aqui para o Canadá. Então eu te convido a você assistir os outros vídeos aqui do canal e também de deixar um comentário aqui para nós, caso você tenha alguma dúvida em qualquer ponto que foi mencionado aqui nesse vídeo. E eu desejo sinceramente que você tenha clareza e serenidade nesse processo, que tem muitos pontos que a gente acaba ficando
realmente em dúvida, que são questões realmente difíceis, mas é preciso resiliência para a gente continuar seguindo. Então, tudo que eu falei aqui para vocês foram questões que nós realmente mudaríamos e que nos trariam não apenas tranquilidade nesse nosso processo, mas também que faria com que nós tivéssemos economizado muito dinheiro. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!